ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo. Aqueles que vocês gostam, que é bate-papo com outros brasileiros imigrantes, que da mesma forma que você que está aí no Brasil, que está fora do Brasil, que está em algum lugar que não seja nos Estados Unidos, tem o sonho de morar aqui, nós também tínhamos, ou a vida nos trouxe, né, aqui nos Estados Unidos. Então, cada um tem uma história diferente. E aqui no canal Perguntas, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, nós trazemos um convidado para compartilhar um pouquinho da história dele, ou dela, ou deles, sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Então, o motivo principal desses bate-papo é para você entender como funciona um pouco a imigração, para você ver como que as pessoas fizeram. O que você achar legal, tu pega para você. O que você achar, desse não é bom para mim, coloca de lado. Mas lembre-se, não coloque nada negativo, não dê dislike, porque tudo que a gente coloca no mundo, nós recebemos em dobro. Então coloque coisas boas, positividades, que aí você vai ver a sua vida melhorando e prosperando. Chega de ficar falando. Lembrando, se você não for inscrito aqui no canal Pergunta, inscreva-se. Nós temos programas todos os dias da semana. E se você estiver ouvindo a gente pelo podcast, bem-vindo também. No Facebook, nós estamos em todas as plataformas. Web rádio, canalperguntas.com. Está em tudo quanto é lugar. E outra dica, sempre que eu trago os convidados, vai lá e segue eles no Instagram. Por quê? Porque aí devagarinho tu vai fazendo amizade, né? Quantas pessoas vocês já ouviram? Que, Paulo, eu consegui chegar nos Estados Unidos. Lembra uma pessoa que você entrevistou lá atrás, fiz amizade com ela? Então, seja malandro, vai devagarinho, come pela beirada, eu ensino vocês. Né? Não adianta chegar atropelando a pessoa, que não dá tempo. E muitas vezes, muitas pessoas de uma vez só, mandando recado, não dá tempo do convidado responder. Então, vai devagarinho. Fica dado a dica. Então, deixa eu apresentar minha convidada de hoje. Bem-vinda, Kênia. Obrigada, Paulo. Tudo bom? Tudo bem. Sabe, sempre que eu falo Kênia, para mim é bem estranho, porque eu só conheço a minha irmã com o nome Kênia. Agora eu conheço você. Você conhece outra Kênia? Não conheço nenhuma outra Kênia. Eu só conheço pessoas me falando que conhecem outra Kênia. E de onde que veio Kênia? Foi ideia de quem esse negócio de Kênia? Então, minha mãe, quando ela estava na faculdade, ela desenvolveu um trabalho pesquisando sobre o Quênia, né, que é um país da África. Uhum. E na época ela estava namorando meu pai, começo de namoro, meu pai viu uma bonequinha, e essa bonequinha era loirinha, com uma bandeira do Quênia, e meu pai comprou essa bonequinha e deu para minha mãe, enquanto ela desenvolvia esse grande trabalho sobre esse país. Então ficou nisso. É quando ela engravidou a primeira filha, só a primeira, de 4, né? Então, Kênia. Daí tu que tem veio segundo nome ou não? Não. É Kênia e os sobrenomes. Caramba. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Conta pra nós, da onde você era do Brasil, o que você fazia e como tu veio parar aqui nos Estados Unidos? Bom, eu sou de Fortaleza, nasci e cresci em Fortaleza. E eu vim para os Estados Unidos em 2006, na época eu estava com 22 para 23 anos, e eu ainda estava na faculdade, estava no último ano da faculdade, e então vim para os Estados Unidos para aprender inglês, para falar, dominar a língua, aprender a cultura, fazia, né? Na época eu estava na minha faculdade de jornalismo, no último ano, e eu pensei, não, eu tenho que fazer um intercâmbio, investir na língua, vai ser bom para minha futura profissão. E foi assim que começou. Mas intercâmbio como? Você fez aquele negócio de au pair? Como foi que você... Exatamente, eu fiz o au pair. Eu fiz o programa de au pair. E como que é? Uma agência que a gente procura? Até para as pessoas que têm interesse e não sabem como funciona. Pronto, na minha época, né, que já faz um tempinho, 2006, o au pair você procurava uma agência que tem esse programa, geralmente toda agência de turismo e intercâmbio tem o programa do au pair, e ele é muito bom exatamente para mulheres, para meninas, também para meninos, eu sei que agora já pode meninos também, mas nessa idade eu acho que o au pair ele tem um limite de até 26 ou 27 anos, eu não tô certa da idade, até porque muda muito, né? Mas na minha época era isso. Então era um programa muito bom para quem quer estar dentro da cultura americana. Por quê? Porque no au pair você vai morar com a família americana, você vai também estudar, né? Ele tem o crédito, a família americana ela paga algumas cadeiras do college, né? Do community college, que é o que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Então você tem o crédito de estudo também,
para isso, e você está vivendo com a família americana. E tu ganha para isso? E você ganha, exato. E você também ganha, porque o Au Pair, ele é um programa, gente, que você vai cuidar das crianças da família, né? Então, na verdade, você está fazendo um babysitter, né? Você mora com a família e você cuida, você tem ali um schedule, né? Um horário de trabalho, aí horário de estudo, e, enfim. E a família... E é muito bom, porque você está dentro, né, da cultura americana, então a família é responsável por você, então é um programa bem seguro, a família fica responsável por você, você tem, né, o seu próprio quarto, muitas famílias fornecem, né, o seu próprio carro, o seu próprio transporte, então ele é um programa muito bom para quem tem realmente essa vontade, né, de aprender a nova língua, aprender uma nova cultura, tá dentro mesmo da cultura americana. Foi um ano fantástico que eu tive dentro do programa. Inclusive, hoje em dia, eu tenho amigas que trabalham para o programa, né? Recrutando famílias, recrutando au pairs. Nossa, que legal. Eu já ouvi dizer também, eu posso estar errado, mas já ouvi dizer que às vezes tem família que não conecta. Você chega achando uma coisa... Eu sei que os brasileiros têm muito problema com indianos. Parece que indianos, não sei se explora, são fedidos. Alguma coisa assim. Tem. Quando você foi para onde que você foi? Qual foi o estado? Eu fui para Califórnia. Eu peguei uma família, né, americana, e eu tive muita sorte, né? Eu digo assim que foi uma bênção mesmo, porque era uma família muito boa. Eu acho assim que todo tipo de relacionamento você vai ter problema, né? Principalmente de cultura. Eu acho que o programa de au pair, quando você vai fazer esse programa de au pair, você tem que estar muito dentro das suas expectativas. Você tem que ter uma noção muito grande do que vai ser sua responsabilidade, de que você vai estar trabalhando também e morando no local, né? Então você tem, quando você mora com uma família, quando você mora com outras pessoas, você tem que ser flexível, ser maleável, né? Entender as regras da casa e tudo mais. Então, assim, na minha época, sim, eu tive muitas amigas da época que tiveram problemas com a sua família, aí tem o rematch, né? Você procura outra família, mas no au pair você tem o que a gente chama de LCC, né? Que é uma funcionária da agência que ela é meio responsável por esse relacionamento, né? Qualquer tipo de relacionamento de conflito, ela é um intermédio, né? Então, tem isso também. Mas eu tive só bons momentos, né? Não que eu vou dizer que eu não tive nenhum probleminha com a família, tive, mas nada que não sentasse e resolvesse, né? Eu acho que, de overall, eu tive muita sorte. Foi um ano muito, muito, muito bom para mim. Aí, vamos lá. E tu veio, ficou um ano. E aí, o que? Você voltou ou não? Não, fiquei um ano, né? Isso foi 2006, morando ali na Bay Area, que é um lugar fantástico, né? Califórnia, então foi... Próxima a São Francisco ali. Próxima a São Francisco, a minha maravilhoso. É da Bay Area. Ela também é da Bay Area? Pronto, ela sabe onde é. Marin County, né? Eu estava em Marin County, em Tiburon, e... Enfim, um ano, 2006, 2007, quando foi ali meados de 2007, perto do verão, na verdade, julho, eu fiz uma viagem de férias para o Havaí. Com a família? Com a família. Isso que é legal, a família paga tudo. Paga tudo. E tu vai lá de boa. E você vai lá de boa, claro, você está trabalhando, você está cuidando das crianças. Quantas crianças você cuidava? Duas. Eram duas crianças. Quando eu cheguei no ano, o bebê... O bebê não, né? O Ethan, né? Que era... Nossa, não sei nem se eu posso estar dizendo nomes. Mas ele tinha 3 anos. Primeiro nome. Pronto, ele tinha 3 anos e a menininha tinha 5 anos, que é inclusive a idade dos meus filhos hoje, né? Então eu lembro bastante, assim, no meu papel de mãe hoje, eu lembro bastante desse ano. E eu fui para o Havaí. Continuando, eu fui para o Havaí com a família e lá eu conheci o meu marido, meu esposo. Mas peraí, conheci, tu tava trabalhando, menina. Que negócio que você foi conhecer como? Onde? Quem que é esse louco aí? De onde que ele apareceu? O meu marido, ele é da Pensilvânia, né? Ele mora aqui na Pensilvânia, que é onde eu moro, onde eu resido hoje em dia. Ele é americano e ele também estava de férias no Havaí com amigos que tinham filhos, né? Ele já tinha alguns amigos que tinham filhos, pequenos também. Ele não tinha? Ele não tinha, nunca tinha sido casado, nada, né? Qual era a tua idade na época? Eu tenho que perguntar. Nossa, eu acho que eu pequenininho! Quem que é esse daí pequenininho? Qual que é o nome dele? Vida de mãe. Esse aqui é o Luke. Diz oi, Luke. Ai, que bonito, Luke. De capacete aí, ó. De capacete. Oi, Lucão. Agora você vai lá pra fora, enquanto a mamãe termina? Linda. Tá bom? Esse é o Luke, gente, o meu mais novo.
Ele tem 4 anos, vai fazer 5, né, Luke? Fecha a porta pra mamãe. Fecha a porta pra mamãe, baby. Ele vai fazer 5 agora em maio. E eu tenho uma filha também de 6 anos que vai fazer 7 e ela tá na escola. Tá, então vamos lá. Então você tá lá com a família. Onde você estava? No Havaí. A gente tava no Havaí, mas onde? Big Island. Na Big Island. Ah. Na Big Island, e a gente nós estávamos hospedados nesse resort que são condomínios. Condomínios, né? Então, eu estava no andar, na verdade, a gente estava no mesmo condomínio, né? Eu estava no andar e ele estava no térreo. Mas é bem engraçada a história, se você estiver interessado em ouvir. Porque... Claro que eu estou interessado. Isso daqui é Ana Maria Braga agora, pode falar aqui, ó. Então, gente, aí falando de novo do au pair, né? O au pair, a minha família era uma família muito 10, né? Então, assim, mas no au pair, você tem o seu horário de lazer, gente. Você tem seu horário... se não é uma escrava 24 horas. Claro, você não é um escravo 24 horas, de jeito nenhum. Então, num desses meus horários de lazer, né, eu fui snorkeling, né? Eu fui snorkeling, fazer o mergulho de águas rasas, né? E eu tava fazendo... Sozinha, né? Quantos anos você tinha? Você não falou. Ah, tá. Eu tinha 22 anos. Menininha, sozinha, loirinha, bonitinha, lá perdida. Fazendo snorkeling. E tava... Então, o meu marido, né? Que não era meu marido, claro, o nome dele é Mike. Então, ele tava fazendo snorkeling com os amigos dele. E vocês sabem que o snorkeling, né? Você usa aquele pé de pato, né? E aí a história que ele conta... Nadadeira, né? Menina, não fala pé de pato. Boa. Plim, eu queria dizer plim. Então... E a história que ele conta, porque, claro, eu não soube disso na hora, né? É que eu bati o meu pé, eu dei um bom kick, né? Um bom chute na cabeça dele, que ele levantou assim, tonto, e o amigo dele perguntou o que aconteceu. Aí ele, aquela menina no gold biquíni, né? No biquíni dourado, me acertou na cabeça. E eu digo pra ele, acertei na cabeça e foi aí, né? Acertei na cabeça e no coração. Aí você acertou na cabeça e foi embora. Eu fui embora que eu não senti nada, né? Eu tava com a nadadeira, então eu não senti nada. Você não tem sensibilidade com a nadadeira, então eu não pedi desculpa, não pedi nada. Mas ele levantou da água e ele viu quem tinha sido, né? E ele viu... Ele viu? Não, cadê? Deixa eu colocar eu aqui. Galera, olha o que ele viu. Ele viu uma bundinha brasileira, viu reto o corpo, com uma bundinha assim pra cima, com um biquíni dourado. Aí ele apaixonou. Conta. Aí essa é a minha versão da história, né? Eu digo pra ele que depois dali ele ficou me seguindo, porque todo lugar do resort ele tava, que eu estava, ele tava perto, né? De novo aqui. A gente foi dizer oi, aí ele acha que... Já quer aparecer, não tem problema. Aí vamos lá, você foi embora nadando, e aí? Fui embora nadando. Nem sabia, né? Aí que, como eu disse, né? Todo lugar que eu tava no resort, ele aparecia. E teve uma vez que eu tava saindo da área da piscina também sozinha. Eu tava sozinha, tava saindo da área da piscina. E ele abriu o gate, né? Ele abriu a porta da piscina pra mim e segurou. E aí eu olhei pra ele, né? E dei um obrigada, né? Thank you. E eu tava com uma flor, né? Aquelas flores do Hawaii, meu Deus, tava no Hawaii, né? Então eu tava com uma flor do Hawaii na minha cabeça e ele começou a dizer, essa flor tá linda na sua cabeça. E ele começou a conversar e era a gente andando e eu tava indo pro hotel, né? Pro nosso apartamento e ele também. E quando a gente viu, a gente tava no mesmo condomínio, né? Aí daí ele disse, posso ter seu telefone? A gente pode conversar, Mentira! Ele pediu na cara de pau, assim? Pediu, eu acho que foi mais ou menos nesse mesmo dia que ele abriu o gate para mim, que a gente, né, foi conversando o caminho todo até chegar ao apartamento. Ele ainda me viu umas outras 2 vezes. Aí quando ele viu, ele disse, não, eu posso pegar seu telefone? Deixa eu fechar aqui a porta. Vai lá. Luke. Pronto. Aí ele pediu... Pronto, voltando. Aí ele pediu meu telefone e aí o engraçado... Gente, é tanta história. O engraçado, assim, que ele não tinha telefone. Então, a viagem de Pensilvânia... Como o bicho não tinha telefone? Aí que tá, né? Eu também desconfiei disso. Fiquei, como assim não tem telefone? Então ele pediu meu telefone, mas ele disse que ele não podia dar o dele porque ele não tinha telefone. Eu fiquei, Você falou, é casado esse filho da mãe. Exato, eu fiquei safado, deve ser casado. Aí a história que ele me disse, que é verdade, mas a história que ele me disse é que porque a viagem da Pensilvânia para o Hawaii é muito longa e ele estava com
com grupos de famílias, com grupos de amigos que tinha criança pequena. Então, eles pararam em Vegas, passaram um dia em Vegas e continuaram por Hawaii. Aí eu, Vegas, você perdeu seu telefone em Vegas. Porque essa era a história que ele me contou, né? Que ele pulou na piscina com o telefone no bolso e ele tava sem telefone. Aí eu fiquei, nossa, não, que história mó 71, né? Mas, então, ele já... altura... Então eu fiquei, não, esse cara tem alguma coisa a esconder. Né? Mas ali quando ele pediu o telefone, você deu uma assim, até que bonitinho. Tipo, veio na tua cabeça alguma coisa ou não? Sim. Ele é, né, muito bonito, então eu, na hora fiquei, muito gentil, né? Ele muito gentil, eu fiquei, gente, eu tô aqui, por que não, né? Trocar telefone, a gente, né? Porque, na verdade, ele disse: me dá teu telefone que a gente pode se encontrar no bar mais tarde, porque a gente já tinha plano. Ele perguntou: o que você vai fazer hoje? Eu, não, a gente tem um jantar com luau, não sei o que, ele também tinha outro. Aí ele disse: mas quando voltar, eu posso te ligar e a gente se encontra no bar para tomar uns drinks. A idade dele é bem mais velha que você? Ou... Eu não sabia disso, né? Mas a diferença de idade da gente é 11 anos. Mas se você ver meu esposo, você nunca vai dizer que há 11 anos de diferença, né? Para minha desvantagem, porque ele que tem... Mas você sabe por que eu perguntei? Pela conversa. É uma conversa muito madura para um menino de 25 anos. Pronto. E, Paulo, você tocou num assunto, viu? Porque foi exatamente isso que me chamou a atenção nele. Porque eu já estava num ponto da minha vida que eu estava assim, eu não quero mais menininho, sabe? Não quero assim, eu já estava cansada de imaturidade, enfim, maturidade em relacionamento. E foi isso que me chamou também muita atenção nele, né? E olha, eu tô vendo o teu marido aqui, realmente ele não parece ter 11 anos mais. Não parece, 11 anos mais diferente que eu, não parece, gente. Pra minha desvantagem, né? Porque ele tem uma genética muito boa. Mas foi isso. Então vamos dar uma esticada agora, rapidinho. Bom, conheceu ali, papapá. Deu o primeiro beijinho ainda no Havaí ou não? Não, americano, você sabe que americano, né, as coisas vão bem devagar, então foi um super bate-papo, a gente começou a conversar e foi muito bom, né, a gente clicou muito nesse sentido de conversa, de valores, eu comecei a ver que ele tinha os mesmos valores que eu, né, maturidade, enfim. Então, é muito engraçado, porque naquele ponto eu olhei assim, gente, se eu começar um relacionamento com esse cara, já era. Já era, game over, porque realmente ele estava passando, né, toda essa impressão já de ser muito diferente, né, dos outros caras. Então ele perguntou assim, ó, peraí, eu tenho 22, 23. Ele tem 33. Por que não tá casado ainda? Sim, mas eu não sabia, né, que ele tinha essa idade. Quando ele me perguntou a minha idade, e eu disse, quando eu perguntei a idade dele, ele soltou um adivinha. Quantos anos você acha que eu tenho? Aí eu comecei, né, eu tinha 23, né, eu comecei, 25? 26? Aí ele, mais. Quando eu cheguei em 29, ele mudou de assunto. Que eu até digo pra ele, você quis me enganar, né? Você deixou ali nos 29, porque na minha cabeça ele tem 29. Mas não, ele tinha o quê? Se eu tinha 26, ele tinha... Se eu tinha 23, ele tinha 34, na época que a gente se conheceu, né? Então, e eu pensei que era 29. Mas sim, quando depois, né, ainda teve esse detalhe do telefone, né, ele não tá com o telefone, eu fiquei, esse homem ou é casado, ou é recém-divorciado, tem alguma coisa aí, né, porque ele não queria deixar rastro. Então, quando ele me dava algum telefone, ele dava o telefone ou do apartamento, né, que ele tava, ou do amigo dele. Então eu fiquei bem cheio de bandeira. Fiquei cheio de bandeira com ele, cheio de bandeira vermelha. Aí voltou, aí você voltou, você estava com a tua família, voltou para Califórnia. Eu voltei. E ele me ligava todo dia. Então a gente começou a se ligar. Apaixonou. Como é o nome dele? Mike. O Mike apaixonou. Michael, Mike. E ele começou a me ligar todo dia. E a gente começou a se falar, falava bastante. Então, quando foi mais ou menos umas 3 semanas que a gente se falava no telefone com essa intensidade, ele ligou para mim e disse assim, olha, eu tenho uma reunião com um cliente que é aí em São Francisco. Eu posso ir ou eu posso mandar alguém da minha empresa. Mas eu pensei que se eu for e você estiver disponível, né, nessas datas, a gente pode se encontrar. Aí eu disse, tá
tá bom, né? Eu olhei lá, não, tudo bem, vamos, pode vir, vem, né? E ele sabia que você era au pair, nessa altura você já tinha contado tua vida. Já sabia tudo, te conheci da família, a família tinha chamado ele, né? A família chamava ele de Snorkeling Mike. Cadê o Snorkeling Mike? Cadê o Snorkeling Mike? Ele tava sempre snorkeling. A família amou ele, né? Então, assim, os meus host parents, né? Eles eram os que mais diziam, né? Nossa, esse cara é centrado, esse cara é direitinho. E eu tinha saído de um relacionamento também com o americano, que era, né, muito cheio de drama, muito, muito cheio de maturidade. Então, e a minha família, a minha host family, né, sabia também de todo esse drama, né, que a gente conversava bastante. Então eles ficavam, não, esse aí já é diferente, esse aí é diferente do outro, o outro é garoto, esse aí já é diferente. Então, aí foi isso. Aí ele foi visitar em São Francisco, eu encontrei ele, a gente viajou por São Francisco e tal, sendo que o engraçado foi isso, né? Ele disse que chegava na sexta-feira e que ele tinha um negócio. Ele me disse que tinha, né? Uma reunião, né? Era mentira! Ele inventou essa desculpa! O bicho tava apaixonado! Aí, quando eu pego ele no aeroporto, eu digo, então, me diz, que horas acaba a sua reunião? Aí ele, então... Quando eu cheguei, chequei meu e-mail, eles desmarcaram. Pior. Tá enganando quem, Mike? Quem que você tá enganando? Eu olhei assim e disse, gente, muito fofinho, né? É isso que mulher Bom, acha. desse dia até o dia que você casou. Quanto tempo foi? A gente namorou à distância por mais ou menos um ano. Foi um ano... Até o final de 2008, né? Então você ficou sendo au pair até o final de 2008 ou não? Tu saiu fora e foi fazer outra coisa? Sim, eu saí fora. Aí eu mudei meu visto por visto de estudante, que eu estava terminando faculdade, né? Então, quando eu saí do Brasil, eu saí no último ano da faculdade. Então, quando eu terminei o programa de au pair, eu comecei a fazer, então, as cadeiras que faltavam, né, para minha faculdade, para terminar o jornalismo, que eu deixei aberto em Fortaleza, no Brasil. E foi nesse, né? Então, nesse ponto a gente já estava namorando. Nós já estávamos namorando, sendo que eu estava, né, em São Francisco, já tinha tudo lá, e ele morava aqui em Pensilvânia. Então, ele viajava final de semana sim, final de semana não, para me visitar. E quem não sabe, de Pensilvânia para Califórnia... Nossa, longe para cá, do outro lado. 7 horas de viagem, gente. E ele tinha muito mais disponibilidade do que eu, né? Porque tanto pelo fuso horário, né? Que ele acabava ganhando horas quando ele sai daqui para lá, né? Como também porque o trabalho dele era mais flexível do que horários de faculdade e trabalho, né? Porque eu também continuei trabalhando na época até para poder, né, pagar minhas despesas. Aí conta, não, agora tá ficando bom. Aí o bicho ficou indo durante um ano namorando. Durante um ano, final de semana sim, final de semana não. E você trabalhava? Trabalhava. A faculdade de jornalismo, eu pensei que isso nem existia mais. Existe? Não, no Brasil existe, né? No Brasil existe a faculdade de jornalismo, que era o que eu estudava. Então, quando eu saí do Brasil, o meu curso só faltava eu fazer a monografia e cadeiras extras curriculares. Então por isso que eu fiz o intercâmbio, né? Porque eu já tinha esse método. Gente, as cadeiras extracurriculares eu vou fazer lá, que conta o inglês, que conta... Né? Eu fiz também algumas cadeiras viradas para o telejornalismo, né? Então... que você fazia mesmo no Community College. Então, eu me formei pela faculdade de Fortaleza, né, na Universidade de Fortaleza, mas fazendo esses cadeiras extras aqui. E você trabalhou do quê? O que você já fez? Aqui já fez faxina? Tudo imigrante faz. Não na tua casa, de trabalhar, de fazer faxina. Nunca. Não, porque eu não sou boa em faxina, gente. Eu sou muito ruim. Então, assim, eu sempre amei criar. Vai, Mike! Tava bom demais pra ser verdade, Mike! A hora que você viu ela nadando, só com a bundinha ali pra cima, você gostou. Ele iria concordar com isso. Com isso. Não, assim, ele é super organizado. Não que eu não seja organizada, né, gente? Mas realmente eu não tenho esse dom, que eu acho que é dom, né? Tipo, a moça que vem aqui na minha casa, quando ela sai, eu fico, meu Deus, isso é um... É uma brasileira? Não, ela é de Honduras. Ela é de Honduras. Não tem brasileiro aí muito? Tem muito brasileiro aqui. Eu já tive brasileiras que arrumavam a casa também aqui, mas essa menina, ela é muito boa. Ela faz uma faxina assim que ela não... Olha, gente, que ela não cai o nível, né? Porque cai? Porque cai? A cada 3 meses eu tenho que trocar.
Porque elas vêm aqui, a primeira faz ótima, a segunda boa, aí vai caindo. Vai caindo o Aí nível. eu nem falo mais, porque e quando eu contrato, eu falo, olha, todo mundo começa, fala, não, Paulo, sou diferente. Essa não cai, perfeito que você falou isso. Essa não cai o nível. Não cai o nível. Então, assim, tanto eu tenho ela, como eu recomendo para todo mundo que eu conheço, porque realmente é uma faxina. Já peguei brasileiras que limpam muito bem, mas infelizmente cai o nível. E quando a gente reclama, dá desculpa e Então, quando eu encontrei essa menina, que é a Glens, o nome dela, eu fiquei, nossa, Glens, é você. Nicole, o que você já fez aqui? Babysitter. Babysitter foi o que eu fiz aqui, né? Eu trabalhei com... Então, o au pair é um babysitter, né? Então, quando eu saí do au pair, eu continuei fazendo babysitter, inclusive para essa família, para amigos dessa família também. Então, outra coisa que eu fiz também foi babysitter. Tudo ligado a babysitter, né? Era babysitter ou ajudando em summer camps, né? Tudo ligado a criança. Crianças. Tudo ligado a criança, né? Essa foi, assim, minha experiência antes. E quando eu estava em São Francisco, terminando a faculdade, eu tive também a oportunidade de fazer um internship no Chrome 4, no Chrome 4 News, que é o telejornal local de São Francisco. Ah, que legal. O que você fez? Foi muito legal. Eu trabalhava na produção, né? Era produção de pauta, a gente ligava muito, assim, para a delegacia de polícia, bombeiro, para saber se tinha algum break news, né? Alguma pauta, alguma coisa assim. Então, era produção de pauta, né? Procurando ali notícias, pauta, para mandar a equipe de reportagem. Aí, vamos lá. Aí como que o Mike pediu para casar? Como que o Mike pediu para casar? Bom, então, no final de 2008, que todos os meus compromissos em São Francisco acabariam, né? Compromisso de escola, até do internship que eu acabei de mencionar aqui e tal. No final de 2008, ele me chama para passar o Natal aqui. E eu já tinha conhecido a família dele. Eu conheci a família dele no Thanksgiving do mesmo ano, né? De 2020. Ele morava com os pais ou sozinho? Não, ele morava sozinho. Quando eu conheci ele no Hawaii, gente, ele morava com os pais porque o apartamento dele estava com problema. Então, era cada história que eu ficava tipo, né, umas coisas que não tinha nada a ver que ele falava, né? Que acabava sendo verdade, mas, gente, pra tu ver, né? Era verdade no caso dele, mas bem que caía muito no enrolation, né? Na enrolação de homem. E, inclusive, quando ele me ligou a primeira vez, voltando um pouco a fita pro Hawaii, quando ele me ligou, quando ele voltou daquele jantar que ele tinha, quando ele me ligou, eu já estava deitada, assistindo televisão, então eu estava super cansada. Então, quando ele me ligou dizendo, eu voltei, quer ir no bar pra gente conversar, aí eu, morta de cansada, eu olhei pra ele e disse assim, let me think about, deixa eu pensar e eu deixo você saber se eu quero ir ou não. Porque você tá com tanta coisa... Eu tava cansada, né? Ele disse que desligou o telefone, um amigo dele olhou pra ele, o que foi? Aí ela pediu pra um tempo pra pensar. Uau. Enfim, mas indo pra sua pergunta, né, 2000, então foi ali no final de 2008, será que eu tô com minhas datas certas? Eu acho que foi ali no final de 2008, eu vim passar Natal e Ano Novo aqui. E aí você ia embora? E aí, exato, aí que eu teria que ou arranjar um emprego, né? Enfim, essas coisas de, né? Ou continuar fazendo curso, enfim, alguma coisa assim. Mas no final de 2008 eu vim fazer o Natal e Ano Novo aqui e foi a época mais extensa, né? Que eu vim para cá, para Pensilvânia, para visitá-lo, para ficar com ele. E quando foi na véspera de eu ir embora, ele me levou para uma cidadezinha que é linda, uma cidadezinha aqui perto, a arquitetura toda. Como que é o nome? Você lembra? New Hope. New Hope. Ele falou, é agora! Essa é a nova esperança minha. Se não foi New Hope, não vai ter nenhum lugar mais. Pennsylvania. Então, New Hope, Pensilvânia. E a gente passou o dia nessa cidade. E quando foi na hora de irmos embora, ele parou assim numa ponte, me levou para essa ponte. Isso era um frio de janeiro em Pensilvânia, um frio. E na minha cabeça ele, vamos ver essa ponte, que a vista dessa ponte é linda. E eu na minha cabeça fiquei, cara, eu tô com frio, eu não acredito. Aí eu fiquei, sério? Sério? Ele, não, mas a vista é linda. Aí, enfim, a gente caminha, quando a gente chega no meio da ponte, bem no meio da ponte, ele olha pra mim e ele diz, né, eu acho que a gente tá no meio da ponte, não é isso? Aí eu, sim. E quando eu olho pra ele, ele tá shaking, ele tá tremendo, né? Aí eu, você tá tremendo, eu também tô com frio, vamos embora. Ele, não, pera. Quero te mostrar algo aqui no meio da ponte. Aí eu, tá. Aí eu parei e olhei. Aí ele disse assim, essa ponte representa a minha vida. De lá até aqui, eu caminhei sozinho. Mas daqui pro futuro, eu quero caminhar com você. Você fez bonitinho! E aí ele Aí se ajoelhou, me pediu em casamento.
você não fazia noção. Olha, minhas amigas diziam muito que isso ia acontecer, né? Por causa da idade dele, enfim, por causa, né, da nossa distância. A gente já falava assim um pouco, ele já dava algumas dicas Sinais. que o relacionamento era sério, né? Que o relacionamento era sério. Mas eu não fazia ideia. Ele me pegou realmente de surpresa. Eu não fazia é bem ideia legal, que seria porque geralmente, com as mulheres que eu já fiz bate-papo aqui, que estavam numa situação tua, essa é o checkmate que elas dão quando chega no final do visto, no final do curso. Elas falam, olha, eu vou ter que ir embora por causa disso. Aí o cara vai... E pá. Você não precisou lançar essa, ou ele sabia? Você foi alimentando devagarinho, tipo, ó, vou ter que ir embora, tá terminando. Ele sabia? Ou o casal vão se embora? Né? Ou não? Ele sabia. Eu dizia pra ele assim, tipo, eu acho que tinha conversas do tipo assim, depois que eu acabar esse internship, eu tenho que ver se eu arranjo um emprego, né? Porque, enfim, ou então eu vou ter que fazer cursos, e como a gente estava namorando à distância. E ele sempre dizia assim: não, eu não quero que você faça nenhum plano sem conversar antes comigo. Tipo assim, no sentido de eu. Porque eu poderia fazer alguma coisa que me segurasse de novo em Califórnia, entendeu? Eu acho que então eu dizia isso pra ele, tipo, o que eu faço então? Começa a olhar algo na sua área, onde você mora e tal. Ele dizia, não se preocupe com isso, não se preocupe. Então ele sempre ficava naquela coisa de não se preocupe com isso, né? Mas no primeiro ano ainda, quando a gente se conheceu, eu já estava com uma viagem marcada para o Brasil, para passar férias, e ele se convidou. Ele, posso ir? Aí eu, pode. Vem. Aí ele foi, conheceu a família toda. E a minha família... E é óbvio que tua família adorou ele. Minha família amou ele. Amou. Assim, eu tinha... Porque eu ainda estava muito em dúvida. Nesse ponto, quando ele foi pro Brasil comigo, eu ainda estava muito em dúvida com relação aos sentimentos. Eu tinha vindo de outro relacionamento também conturbado e tal. E todo mundo chegava pra mim e disse assim, você é louca? Você é louca? Não, esse cara é um homem de verdade. Tipo, chegava pra mim e dizia, você é um homem de verdade, não é um moleque. Então isso pesou muito. Aí vamos lá, hein? Deu aliança, você aceitou, bonitinho, e vamos marcar o casório. Ou como foi? Sim, aí vamos marcar o casório. Aí a gente casou, né? Primeiro aqui, a gente casou aqui em Pensilvânia, né? E o religioso foi no Brasil. E o religioso foi em Fortaleza. Vocês fizeram só o casamento civil aí, só entre vocês, meia dúzia de amigos, e aí foi no Brasil para fazer o religioso. E no Brasil a gente fez todo o religioso. Tá, aí tudo bem. Casou, o que ele faz? O que ele trabalha? Ele trabalha na mesma empresa ainda? O que ele trabalha com o quê? O que ele faz? Ele tem uma empresa, né? Uma empresa familiar que começou com o pai dele, e agora ele e o irmão, que são donos da empresa, né? É uma empresa na área de welding, né? De soldagem industrial. Isso, soldagem industrial. Então, eles têm uma escola técnica, que eles fazem a capacidade... escola técnica, né? Que os alunos vão para aprender a soldar, eles têm a escola técnica e eles também têm a parte de laboratório, que eles recebem, né, soldagem de todo o país para dar o veredito, né? Você tá como se fosse um tipo uma perícia. Isso. Aí eles têm a perícia de laboratório e também tem a parte de fazer treinos, né? Eles têm equipes que vão em empresas que trabalham com solda, que precisa treinar, porque tem vários códigos diferentes, né, na área de soldagem, enfim, tem umas que eles precisam estar sempre se reciclando. Então, a empresa dele atinge... Que é aí em Pensilvânia. Que é aqui em Pensilvânia. Tá. Bom, tudo bom, casou, legal, aquele fogo, daí acabou, agora já casou, estamos casados. Casado, isso é 2010. Isso é 2010, casamos em 2010. Você conheceu em finalzinho de 2007, começo de 2008. Isso. Ali, foi mais ou menos ali no final então de 2000. Um ano e pouco, tipo... Pra casar, já tava... E, aí casou, você foi morar aonde? Com ele? Fui morar aqui, isso. Aí foi quando eu me mudei de São Francisco, né? Foi quando eu deixei a Bay Area, vim pra cá. No começo, eu trabalhei na empresa dele, né? No começo, eu estava trabalhando na empresa dele, fazendo um pouco de tudo, né? Bastante escritório, né? Office jobs. E durante esse período que eu estava trabalhando com eles lá, eu tive a oportunidade de
trabalhar na Globo Internacional, porque eu tô perto de Nova York. A parte que eu moro, eu tô mais ou menos 1 hora de Nova York, e surgiu a oportunidade de trabalhar, e eu trabalhei, então, 4 anos lá com eles como assessora do PFC. O brasileiro sabe o que é o PFC, né? O Eu não canal sei, do eu faço futebol. ideia. É o canal do futebol, se ainda é esse nome, porque eu tô bem por fora, gente. Foi até 2004. Você foi fazer o que lá? Trabalhar como assessora de imprensa do PFC, do canal de futebol. Assessora de imprensa? Assessora de imprensa. Bom, assessora de imprensa, ela divulga o canal, né? Divulga o canal usando a imprensa, né? Então, assim, você divulga o conteúdo do canal, mas sempre com uma matéria, né, jornalística, e você solta nos veículos pautas, que algum veículo de jornal, e aqui nos Estados Unidos, né, principalmente Connecticut, Boston, na área de Nova York, você tem uma comunidade brasileira muito grande, eles têm jornais, aí na Flórida também, né? Eles têm jornais, né, programa de TV, enfim. Então a gente trabalhava muito próximo com esses jornais, enviando pauta, enviando sugestão de pauta, enviando texto, marcando entrevista, né, oferecendo entrevista com algum apresentador do programa, enfim, era isso que a gente faz como assessora. Aí você ficou 4 anos. 4 anos, de 2010 a 2014, que foi quando minha filha nasceu. Aí tu ficou grávida. Aí eu fiquei grávida, minha filha nasceu. Gente, você é mãe agora. Exato, né? Uma coisa foi puxando a outra, né? Porque, então, eu tava... A Globo Internacional, o escritório é em Nova York, né? Eu moro em Pensilvânia. Então, quando eu engravidei, eu comecei a pensar, gente, eu quero continuar, né? Fazendo esse trânsito com um bebê novo. E eu sempre quis, né? Cuidar dos meus filhos, né? Ser a primeira, né? Ser a primeira care dos meus filhos. E isso sempre também foi o que meu marido queria. Foi assim que ele cresceu, né? A mãe dele ficou em casa quando teve filhos, então ele sempre teve isso, e eu sempre gostei também dessa ideia. Então a gente fez essa decisão em conjunto, e pra mim, gente, foi a melhor decisão que eu fiz. Tipo, não me arrependo. Isso que eu ia até perguntar pra você, porque nós vamos chegar, pessoal, vocês vão chegar que eu vou falar pra vocês depois aonde que eu arrumei a Kênia, por que a Kênia tá aqui tão rápido, porque a Kênia furou fila, e tá aqui hoje. Hoje vocês, normalmente o dia de hoje não tem um vídeo de história, mas ela tá aqui hoje, e a gente vai falar por quê. Mas geralmente, Kênia, pessoal com teu perfil, independente, inteligente, sabe o que quer, a mulher com teu perfil, ela tem um sonho. Eu quero ser stay home mom, né? Quero ser dona de casa, cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu maridinho, aquelas coisas bonitas, que é maneiro. Só que geralmente com teu perfil começa... Aí eu falo, Deus me livre, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me sentir um... Aí eu não sei, porque eu não sou mulher, e eu não, né? Eu vejo muito que as mulheres querem, as que têm condições que o marido consegue prover para a família tentam, mas depois não aguentam. E você já está com 5 anos? Assim? 6 anos, né? Minha filha tem 6 anos. E como que foi quando nasce o filho? Tá. Tua mãe foi aí visitar? Como foi? Sim. Aí 2014, não, quer dizer, 2013 eu fiquei grávida, né? Que ela é de julho. 2013 eu engravidei. Totalmente planejado, tentei por quase 1 ano engravidar, e veio, graças a Deus, a nossa bênção. Qual que é o nome dela? Lia. Então, em 2014, a Lia nasceu, pertinho da Copa. Vocês lembram a Copa do 7-1? Não foi a Copa do 7-1, foi a outra Copa, né? Mas que a gente perdeu. 2014, sim. Que a gente perdeu também, mas não foi a do... Então ela vai fazer 7 anos agora. Ela vai fazer 7 anos. 2014. Então, foi quando eu decido, então, ficar em casa. Parar. A Lia foi um bebê bem difícil, chorava pra caramba, só queria a mim. Minha mãe veio. Ela tinha cólica? Ela tinha cólica, alguma coisa? Olha, era isso, era um pouco de cólica, e depois, assim, porque ela tinha cólica, eu comecei a ficar muito com ela no meu braço, então ela começou a ficar, esse ficou o hábito dela, né? Então, quando eu comecei a fazer a transição de colocá-la no berço, de deixar ela dormir sozinha, ela não aceitou isso muito fácil. Ela tem uma personalidade bem difícil, a minha filha, ela tem... Puxou a mãe, então? The Wild Strong... então... Meu marido diz isso, né? Eu falo pra ele, não sei, eu acho que sou mais maleável, mas ela é bem
A Lia, ela é. E desde bebê eu via isso, sabe? Desde bebê, assim, comparando depois. Ela quer uma coisa, ela vai conseguir. Ela vai encher o saco até conseguir. Ela vai encher. Ela tem isso. Ela tem. Inclusive, eu li um livro sobre isso na época, né? Todo mundo me dizia, Lia. Eu acho que é Strong Wild Child. E eu li um livro sobre isso, e quando eu li, assim, o autor. Tava falando dela o livro. O autor ainda dizia isso. Se você tem uma em casa, você sabe que ela era assim desde bebê. Exato. Mesmo. Mas é uma fofa, muito inteligente mesmo. Aí durante você estar sendo esterromano, no começo tudo bem, é novidade, né? Fiquei filhinha, é melhor. Eu tenho 4 filhos, então eu sei, eu amo, é a melhor coisa do mundo ter filhos. Aí depois, quando foi que, tipo, não é que cansou, porque não cansa, mas quando você falou, bom, eu preciso fazer alguma outra coisa nesse meu tempo de folga, extra. De folga. Porque assim, eu tive a Lia e muito rápido eu tive o Luke, que vocês viram, né? Qual a diferença dele? 2 anos? Quase 2 anos, né? Quase 2 anos. Então, não dá nem 2 anos de diferença. Não dá nem 2 anos. Maravilhoso isso, é 23 meses. 23 meses entre um e outro. O Luke é de maio. Então, quando a Lia tinha 1 ano e meio, que ela estava passando para a fase fácil, eu engravidei do Luke, né? Então foi intenso, né? Casa intensa. Quem é mãe de 2 sozinha sabe que era isso que eu dizia para minhas amigas no Brasil o tempo todo. Vocês têm ajuda, vocês não fazem noção do que é, de como é bom ter ajuda. Ajuda que você fala da mãe, da família ali, irmãos. Da família, de irmão, tem um tio, um avô, né? Que às vezes ajuda quando a mãe precisa desopilar um pouquinho. Ou até uma babá, né? Até alguma coisa, porque eu não tive nada disso. Eu realmente não tive. Minha mãe veio me ajudar, né? Então eram os momentos assim que eu tinha um pouquinho mais de tempo para mim, mas assim, eu fui uma mãe, principalmente com a minha primeira filha, eu fui uma mãe de forma muito intensa, sabe? Que era aquela coisa até de um pouco ser imatura na área, né? Então eu queria tudo eu que tinha que fazer. Eu que tinha que fazer porque eu era a mãe, né? Eu tinha muito isso. E as pessoas ficavam, né? A minha mãe dizia, eu faço isso. E tua sogra? Como que é? Como foi aí para você? Gente, minha sogra é um amor. Minha sogra é um amor. Minha sogra e meu sogro são os meus pais aqui. São, assim, uma família... E o meu esposo, ele tem uma família maravilhosa. Eu amo eles. Eles são, assim, família mesmo. Família. Quando as pessoas me perguntam, assim... Porque eu tô sozinha aqui, né? Ninguém da minha família mora aqui. Ninguém da minha família, assim, de sangue, irmãos, pai, mãe, ninguém mora aqui nos Estados Unidos, né? Só eu. Então, quando todo mundo pergunta, assim... como é viver sem família? Gente, não é viver sem família pra mim. Porque, realmente, eu fui acolhida, né? O meu sogro e minha sogra... A minha sogra, ela tem, assim... uma história um pouco parecida, porque ela era de Chicago. E ela casou com meu sogro e veio morar aqui em Pensilvânia, longe, né, de pais, longe de irmãos. Então, ela tinha muito essa coisa de suprir para mim, né, toda... Eu perguntei assim, ela ajudava, ia de vez em quando aí, eu cuidava um pouquinho da Nê para você dormir, porque principalmente no começo você não dorme. É difícil, gente, ajudava. E a minha mãe ficou aqui um tempo, né, quando a Lia nasceu, eu tive a minha mãe que veio, minha irmã também veio. Eles ficaram aqui por um tempo e foi super... Eu acho que minha mãe ficou aqui uns 6 meses, mais ou menos. Minha irmã ficou uns 4 meses depois que minha mãe foi. Então, foi bom, foi muito bom. Eu tive toda essa ajuda. E depois veio o Luke. E, enfim... E agora, né? Agora a Lia tá aí na escola, idade escolar. O Luke tá fazendo pré-school. Então, no próximo fall, né, que é agora no fall, em outubro, setembro, né, que ele começa a escola também full time. Ele tem 4? Não, ele tem 4? Ele vai fazer 5 já? Ele vai fazer 5 no próximo mês. Aí tu vai ficar praticamente a manhã toda tranquila. Então nos últimos 2, 3 anos, né, que a vida de mãe fica um pouquinho, né? Eles ganham um pouquinho mais de independência, não é em cima de você o tempo todo, como é na fase de bebê, né? Que quem é mãe sabe muito bem. Então, nos últimos 3 anos foi quando eu comecei a ter saudade de novo da profissão, né? Da profissão de jornalista, de comunicação, né? De estar, enfim. E nesses últimos 2, 3 anos, o que eu fiz foi voltar a estudar, né? Ficar em cima do que eu gosto de fazer, que é notícias, né? Acompanhar as notícias, debater política, debater o que está acontecendo. Então, nesses últimos 2, 3 anos, junto com a tarefa de mãe, eu tenho focado bastante também nessa parte. Você acha que você vai voltar a trabalhar, ser empregada, assim? Ter uma profissão, bater cartão? Ou não? Achismo. Olha...
de estar trabalhando, de ter bater cartão, como você diz, me deslocar de casa, eu acho difícil. Eu acho que só assim, não penso nisso, porque eu sou mãe, né? Então, assim, os meus filhos, eles vão precisar. E quanto mais velho fica, mais precisa, viu? Mais precisa. Mais precisa. E eu acho assim, e eu acho que eu não sei se eu quero esse compromisso de ter que sair de casa de novo todo dia, né? Uhum. E também eu nem sei se funcionaria para nossa conjuntura familiar. Teria que ser uma proposta assim louca, né? De dizer não, mas mesmo assim seria muito pensamento. A gente teria que botar bastante pensamento. Deixa eu falar rapidinho agora. Aí vocês sabem, pessoal, que vocês que seguem aqui o canal Pergunta já faz tempo, de um tempo para cá, na verdade de 2 meses para cá, devido à nossa política americana aqui, tá mudando muito rápido e tá realmente mudando. Não é que tá tipo uma coisinha aqui. Não, estão tendo várias mudanças radicais. E vocês sabem que eu fico louco, vocês sabem que eu sou conservador, né? Eu tenho a mentalidade diferente, eu sou mais puxado para o republicano do que para o democrata, né? Devido à mentalidade. Não vou nem falar política, porque eu sou registrado meu voto como republicano, mas eu me considero conservador. Tem coisas do republicano que eu também não gosto, deixando bem claro assim. E eu queria muito falar sobre política, porque eu vejo a importância que a política tem nas nossas vidas. E eu venho falando, né, para vocês, em algumas lives, eu falei, eu queria conhecer alguém. Daí vocês me falaram, várias pessoas, que eu até entrei em contato, umas até aceitaram, mas muita gente muito ocupada, que não ia fazer o que queria. Até que me falaram da Quênia. Aí eu fui ver a Quênia, fui lá ver o Instagram da Quênia. Eu falei, putz, é essa. E aí eu entrei em contato com a Quênia, porque eu vi da forma que ela passa, e a gente vai, eu vou falar com ela. Lembra, eu não conversei com ela detalhado a respeito disso, óbvio que eu conversei com ela sobre o que eu gostaria que ela fizesse no canal Perguntas, né? Mas eu tenho muitas coisas que eu vou perguntar agora. Mas uma coisa que eu gostei de você, Quênia, é que você pega a informação e você traduz ali, você explica, traduzindo exatamente o que foi falado. Né? Você não fica inventando ou colocando o achismo, apesar que o ponto de vista é muito importante, que eu vou querer que, quando você vier no canal Pergunta para falar sobre política, eu acho que é importante você falar o que você acha e por que você acha. Eu falo o que eu acho e por que eu acho, né? Mas uma coisa que você mostra no teu Instagram, que é bem legal, o que foi dito, o que foi falado, tá aqui, ó. Você coloca o printzinho de quem falou e isso que foi dito, né? Daí você fala, daí você coloca o seu ponto de vista baseado naquilo que foi dito. E por que você entrou como... Vamos voltar. Tá resumindo, galera? Eu pedi pra Kênia se ela pode uma vez por mês vir no canal Perguntas. Já vou desembuchar isso. Uma vez por mês no canal Perguntas para explicar, tipo o Dr. Walter faz com a imigração. Ele explica o que aconteceu naquele mês. Para ela só falar para nós o que aconteceu nesse último mês na política em relação à imigração e economia, que são as duas coisas que mais nos atinge diretamente, economia, grana, né? E a imigração para todos nós que moramos aqui. E aí, de repente, agora está tendo muito protesto de polícia com negros e branco, e racismo, está falando muito disso. E talvez eu vou pedir para ela falar um pouquinho disso também, mas não hoje. Então, ela aceitou o desafio e vai vir aqui nos ajudar. Ela vai vir fazer o melhor que ela pode, uma vez por mês, para me explicar para vocês sobre política, que é super importante. Mas eu recomendo que vocês sigam, que ela coloca todo dia. Menina, você faz todo dia também, o dia inteiro. Quase todo dia, o que a gente chama de boletim break news, né? Uhum. E quase todo dia. E eu trago os fatos. Isso começou, Paulo, porque eu comecei a perceber que os meus amigos no Brasil, eles não estavam recebendo a notícia dos Estados Unidos como de fato né? Era sempre aquela coisa distorcida, por ideologia, muita fabricação de história tem aqui também, né? Muita fabricação, muita fake news. Então, quando eu conversava assim com meus amigos, até com a minha família, minha mãe me perguntava algumas coisas, eu dizia, mãe, não é isso que está acontecendo, não é meio assim.
E foi quando eu vi a necessidade, né, que se tinha de trazer a notícia como ela é, né? Colocar lá os fatos, colocar lá aspas e fazer uma pontuação em cima dos fatos. Vocês estão... Esse barulho está incomodando? Não tem problema, não. Pode falar, tô vendo você. Então foi isso, né? Então nasceu o Boletim Break News, principalmente no ano passado, né? Que foi o ano pandêmico, né? O ano assim que realmente a gente viu, nossa, de tudo, né? A gente viu assim de tudo, de fabricação de fake news, de estudos, né? Ataque à medicina, estudos fraudulentos como The Lancet, né? Enfim, então foi quando então eu me joguei em cima dessa missão e o público gostou bastante, né? A gente começou a crescer bastante. E eu vou te pedir só Vai lá, pode ir lá, senta o dedo. Senta o pau. Senta o dedo, não senta o pau. Não vai sentar o dedo, não. Ai, gente. E vocês vão gostar muito. Ela é maravilhosa. Senão, não chamaria. De forma alguma, eu ia chamar, né? Se ela não fosse maravilhosa. Ela é muito boa no que faz. Muito boa. Tanto é que você viu, ó, já vai lá e já vai pôr o menininho de castigo. Já vai dar uma bronca de porta fechada. Então, é das minhas. Olha lá. Oi, desculpa. Não, tá ótimo. É ótimo. Agora você vai ter que assistir tudo para saber o que eu falei de você quando você foi embora. Ótimo. Então me conta. A gente vai cortar essa parte, né? Não, cortar nada não, menina. Aqui, ó. Estamos ao vivo aqui, ó. Me fala uma coisa. Tá. E você se vê, isso é nível de curiosidade, eu não te fiz essa pergunta, baseado nos teus posts, nas tuas notícias, eu já sei, eu já acho que sei. Você se vê mais pro lado liberal, conservador? Como que você se enxerga, você e tua família aí? Bom, eu sou conservadora, né? Eu sou conservadora, isso eu deixo também bem claro, né? Eu sou conservadora, viés conservador. E o que as pessoas têm muito que entender hoje em dia, principalmente no que está acontecendo no cenário político americano, é que a gente não tem mais o liberal clássico, né? Porque o liberal clássico, isso inclusive eu tenho um vídeo no meu IGTV que explica um pouco disso mais detalhadamente, mas o liberal clássico e o conservador, ele tem muito em comum. Por exemplo, eles vão defender a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, o pilar da liberdade, que é o pilar americano, né? O liberal tradicional e o conservador, ele defende isso acima de tudo, né? E o que a gente tem hoje na atual, né, conjuntura política americana, a gente tem que o partido democrata, né, que é a esquerda radical, aquela tá indo bem para o radicalismo, né? Muito. A esquerda radical que a gente conhece, que vem do marxismo, que vem da escola de Frankfurt, que vem ali de toda a teoria crítica, ela hijacked, né? Ela sequestrou esse termo liberal. E aqui eu cito o ex-presidente Ronald Reagan, né? O Ronald Reagan, ele dizia já isso, né? Ele disse já isso, que se o totalitarismo, né? Se essa esquerda marxista chegasse nos Estados Unidos, chegaria fantasiada de liberalismo. E é isso que está acontecendo, né? Então, assim, eu vejo muita gente, inclusive americanos também, né? Mas eu vejo muita gente que ainda cai achando que o Partido Democrata é um partido liberal do liberal tradicional, né? Infelizmente não é mais. E deixa eu só... Então, resumindo, pessoal, nós vamos estar falando, eu gosto muito também sobre política, eu gosto do assunto. Então, na última terça-feira de todos os meses, nós vamos estar falando somente sobre política americana e assuntos que são relevantes para você que mora aqui nos Estados Unidos ou que pensa em morar, tá? Então, não, nós vamos estar falando, não vamos estar falando de Bolsonaro, não está falando nada do Brasil, a não ser se tem alguma coisa, ligação direta, se aconteceu alguma coisa aquele mês diretamente, mas caso contrário, 100% da política americana, até para você saber se realmente vale a pena para você, se você está disposto a vir para cá e enfrentar a política, né? Querendo ou não, você vai ter que enfrentar, ou até mesmo para você repensar nos valores, né? Nós não vamos estar falando que isso é certo, que isso é errado, que a esquerda é ruim, que a direita é melhor. Vamos estar falando dos fatos e como isso pode ou está afetando as nossas vidas. Então, essa é a ideia. Agora, Kênia, por que tu foi
mexer com política? Porque você vai falar, eu vou falar de BBB, vou falar de novela, vou falar de... Por que política? Me conta. Então, né? Então, por que eu não fui falar de maquiagem? Maquiagem, menina? Não, é incrível, incrível. Mas eu sempre gostei de política, gente. Eu sempre gostei muito de política, né? Desde assim, da época de colégio, época de faculdade, eu sempre gostei muito. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu queria entender, Paulo, eu queria entender o que é o sonho americano, o que faz o sonho americano, porque vem desse, o que tem na água? É na água dos americanos que vem por que dá certo as coisas aqui, né? Por que dá certo? Por que a polícia funciona? Por que é tão seguro? Por que as inovações modernas, a maioria das inovações modernas estão aqui na garagem? É na garagem que nasceu a Apple, é na garagem que nasceu o Windows. O que acontece? O Google, muita coisa, né? Google. Então, assim, eu sempre tive essa curiosidade e esse papinho de país imperialista que domina tudo e por isso eles são tudo, não era suficiente para mim, não fazia sentido. A minha cabeça, eu acho que eu sou muito... Deve ser meu signo, eu sempre escutei isso das minhas amigas. Não, qual que é o teu signo? De quando você é? Eu sou capricorniana. Vixe, mas é dezembro? Janeiro. Janeiro? Dia 7 de janeiro. 7 de janeiro. 7 de janeiro, sou capricorniana, e capricorniana é muita razão. Opa, a gente tem coração, né? É muito razão. Então eu tinha que saber, assim, as coisas tinham que fazer lógica. Então quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né, muito do que eu fiz também foi estudar a política americana. E foi quando no que eu fui estudar a política americana, no que eu fui estudar o país, foi que eu, né, vi a base. Se apaixonou? Me apaixonei. Foi quando eu vi, assim, quando eu entendi o que é o liberalismo tradicional, o que é o conservador, o que eles têm em comum, quais são as bases, né? O que é esse pilar americano, né? De liberdade, pursuit of happiness, né? Enfim, gente, e quem quiser saber por que esse país é do jeito que é, a resposta está lá. A resposta está exatamente na Fundação Americana, por isso que os americanos têm tanto respeito pelos pais fundadores. Então, a resposta está lá, né? Os Estados Unidos, de fato, ele é um país, né? A formação, a estrutura do país era inédita. Até a sua independência, não existia nenhum país, e ainda não existe, né? Que tenha essa estrutura, essa formação política, né? E é isso que está sob ataque hoje em dia. A gente chega no que está acontecendo hoje em dia, né? Que eu acho muito importante, Paulo. Por isso que, assim, quando você me fez o convite, eu achei um desafio, assim, maravilhoso porque eu fiquei, gente, é isso. Eu tenho muita vontade, tenho muita necessidade de falar com os imigrantes que sentem como eu, né? Porque por que você está aqui? Né? O que te fez sair do Brasil? Né? O que te fez... Por exemplo, quando eu saí do Brasil porque eu queria aprender inglês. Né? Mas quando eu cheguei aqui, gente, eu lembro demais. Vocês acabaram de ver minha história, né? Eu tinha, então, 20 e poucos aninhos, ainda vivia muito na dependência dos pais, né? Então, quando eu cheguei aqui e trabalhando como babysitter, né? Ganhando um pouquinho, e eu via, assim, as coisas que eu podia ter acesso, que eu podia simplesmente ser dona da minha vida. O poder de compra aqui é ridículo, né? O poder de compra, né? O poder de compra, o poder de compra segurança. A segurança, as relações de trabalho, você pode ali formar um sketch. Tem um mês que eu preciso fazer mais dinheiro, eu posso conseguir mais emprego. Então, assim, isso não é em todo lugar que você tem. Não é comum para nós, principalmente para nós brasileiros, não é normal. Não é comum, né? Eu lembro que da primeira vez, assim, que eu estava dirigindo no trânsito, e eu acho que eu não passei um stop sign, eu só fiz, assim, California Stop, só diminui um pouquinho. Eu fiz isso, e na hora eu fui parada por um policial, ele veio, conversou comigo, explicou, eu fiquei, gente, olha isso. Então, essas coisinhas que eu ficava, gente, como é que é nesse país, né? Como muito... Então, quando você vai estudar, né, quando você entende que muita coisa é feita locally, né? É no local level, você não tem aquele estado inchado, centralizado, que cuida de tudo, aquela burocracia, né? Então, assim, muito do que a gente gosta dos Estados Unidos, né, muito do que a gente chama de sonho americano, essa land of opportunity, né, a terra da oportunidade, vem exatamente, né, do que os Estados Unidos foi fundado para ser. E hoje em dia tudo isso está sob ataque, gente. Infelizmente está sob ataque, e a gente está, assim, talvez assim, no ápice desse ataque, né, dessa autodestruição, né, também para citar o Ronald Reagan, né, que ele tinha muito essa visão
Enfim, é isso. Ó, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, principalmente agora vocês, quando vierem aqui assistir, né? Que vocês vão assistir, porque eu quero que vocês assistam. Eu vou pedir para vocês uma coisa: venha de mente aberta. Claro que nos comentários a gente quer que você coloque a sua opinião e explique o porquê você pensa dessa forma. Porque uma coisa bem legal, tanto na Kênia como a minha, e na maioria das pessoas que no meu convívio, a maioria de vocês, nós somos mente aberta, a gente quer entender o porquê você pensa diferente, né? Então, eu acho que o legal, você vem de mente aberta. Mas por que a Kênia está falando isso? Mas peraí, por que o Paulo falou aquilo, se eu penso diferente? Porque quando a gente abre a nossa mente, a gente aprende, a gente vê ângulos diferentes, e a ideia total que eu pedi para a Kênia, eu falei, Kênia, eu só queria que as pessoas abrissem um pouco a mente e vissem, né, uns pontos de vista diferentes. Não estou pedindo para você concordar, não estou pedindo para você seguir, não estou pedindo para você fazer nada que você não queira, né? Mas o que eu estou pedindo para você, assista, participe, compartilhe, comente e coloque a sua opinião, sem atacar. Mesmo se for diferente a tua opinião, não tem problema. Vai falar, eu penso diferente por causa disso, disso, disso. E quem sabe você explicando a tua maneira não faz eu mudar de ideia ou a Kênia mudar, de ver uma coisa diferente, né, Kênia? Porque isso que é o legal. Quando a gente abre a mente para novas ideias, a gente cresce. Com certeza, exatamente, né? A dialética, né? Todo conhecimento ele só vai crescer com essa dialética, com esse debate de ideias e ideias diferentes, ideias que confrontam, mas é muito importante também a gente ter, né, de onde vem a nossa opinião, tá em cima de fatos, o que suportam essa opinião. Então, né, por isso que quando eu falo, né, de política, quando eu formo ali o nosso embasamento, a nossa opinião, eu mostro os fatos. Aqui, gente, são os fatos. Qual é a tua leitura disso? Né? A minha leitura é essa. Qual é a tua leitura em cima disso? Muito e, infelizmente, legal. O que a gente está vendo hoje em dia na mídia é diferente, né? Na mídia, a mídia não te dá mais a notícia, ela te dá as ilações, o jeito que ela quer que você pense, né? Você tem toda a razão. Olha, nosso tempo estourou já. Gente, vai enquanto não chega o dia da Kênia voltar aqui, já vai seguir na Kênia, porque você vai, com certeza, você vai amar ou vai odiar. Porque não dá para ficar em cima do muro, não. Porque ela é como o Paulo Paternes. Ela tem a posição dela, ela fica e ela fala o porquê ela pensa desse jeito. Mas, também, da mesma forma minha, ela aceita que você pensa diferente. Não tem nada de errado. Então vai seguir, vai começar a entender um pouquinho, e quando ela voltar aqui no canal Pergunta na última terça-feira do próximo mês, vai começar agora esse mês que vem? Em maio, é isso. Em maio vai começar. E aí você já vai ter uma noção do que ela está falando. Então, Kênia, muitíssimo obrigado. Parabéns pela tua história. Antes de eu deixar você embora, para a gente terminar. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela tua história. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo no teu Instagram, ali do teu jeito. Maravilhoso. E eu tenho certeza que outras coisas vão aparecer na sua vida por causa disso, que é muito bacana. E para terminar, não faz mal, deixa aqui, já estamos terminando. Depois você vai dar um sapo na bunda dele. Igual aqui em casa eu falo que é território brasileiro, filho. Aqui o bicho pega. Né? Yes. Qual que é a mensagem, ou qual que é a dica que você dá para os brasileiros que querem ir para os Estados Unidos e estão meio com medinho, porque é uma decisão, principalmente para quem já tem família, é uma decisão muito importante, né? Largar o ruim que você já administra para um possível bom, que você acha que vai ser melhor. Qual que é a dica que você dá na tua opinião? Não tem certo e errado, baseado na tua experiência. Qual que é a dica para dar certo na América? Gente, eu acho que planejar, né? É bom planejar, é bom ver direitinho, né? Tem que planejar. Eu acho que hoje em dia, principalmente, né? Salva uma grana, vem com um pezinho de meia para pelo menos o primeiro mês. Não sei, Paulo, você acha que ainda é assim? Né? Tem que trazer uma graninha. Quando eu falo assim, quanto mais dinheiro você traz, menos você sofre. Você vai sofrer de qualquer jeito. Você falou assim, você não tem ninguém aqui, eu também não tenho ninguém. Né? Então, as pessoas que assistem, a gente fala, mas pelo menos você casou com um americano, já está documentado. Tá, nós temos tudo. Vivemos no sonho americano, mas não temos a família. Então, mesmo que aparentemente tem tudo, está fazendo uma troca. Existe uma troca, que, da mesma troca que você fez, que eu fiz. Eu falei, eu vou ficar com a minha esposa, nesse país vou usufruir de todas essas maravilhas que os Estados Unidos oferece, mas
eu não vou estar com a minha família aqui do lado. Se eu precisar ir, se alguém se alguém for morrer amanhã, eu não vou conseguir não vai dar tempo de eu falar tchau. Eu posso falar no meu telefone. Verdade. Né? Tem então, muita coisa. Tem muitas coisas que às vezes as pessoas não pensam. E eu falo para todo mundo, para terminar que já estourou, já faz 4 minutos que será, eu falo para todo mundo o seguinte, as pessoas me perguntam muito se vale a pena. Eu falo, você está querendo trocar o teu Brasil, o país que você mora, porque você não está feliz com alguma coisa. E essa coisa que você não está feliz, você acredita que você vai encontrar aqui. Né? Se você estiver disposto de fazer uma troca para você conseguir o que você não está feliz no teu país, pode ser poder de compra, pode ser dinheiro, pode ser segurança, cada um tem uma necessidade diferente. Você está disponível a trocar por outras coisas? Família, língua, né? Às vezes documentos, se você escolhe ficar indocumentado na América. Se você fala, não, vale a pena, então vale a pena. Então, se você fala, não vale a pena, eu não consigo viver sem minha mãe, minha avó, minha tia. Aí é difícil. Aí não dá. Né? Então, se vale a pena ou não vale a pena, vai depender de você. Só você tem essa resposta. Para mim, vale a pena, por isso que eu estou aqui. Para Kênia, acreditou que vale a pena, por isso que ela está aqui. Né? Mas mesmo assim, existem algumas coisinhas que a gente gostaria que fosse diferente, né? Sim, mas sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Ninguém nunca comida, vai ter tudo. Pra mim é comida. Tu sabe cozinhar ou não? Sei cozinhar, mas eu sinto muita falta, assim, de comida brasileira, principalmente massa, né? Tipo, uma boa coxinha, uma boa torta de frango. Mas a comunidade brasileira é grande também, não é? Olha, em New Jersey, sim. Onde eu tô, não tanto. A gente tem um restaurante, a gente tem duas churrascarias brasileiras, né, de rodízio, que sempre tem. Mas, assim, em New Jersey, que é mais ou menos 40... New Jersey ali, se for Newark, é só brasileiro ali, né? Isso. Aí você já acha realmente de tudo. Lá é quando eu tô com uma vontade mesmo, assim, de matar a saudade, é lá. É lá que você vai. Pra comer. Beijo, sua linda. Parabéns, muitíssimo obrigado. Obrigadão, Paulo. Vejo você na próxima, dia 25, acho que é o nosso bate-papo, dia 25. Pessoal, mete o dedo no like, vai lá seguir a Kênia, me ouve. Vai seguir a Kênia, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai aprender bastante. Beijo, galera, fica com Deus. E a gente vai se falando. Tchau, tchau.